Eu sou Flávio Calazans, vestido de faraó, para fazer um vídeo sobre o Egito. Aí você vai dizer, egípcio de olho azul. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que Alexandre Magno, o macedônio, que foi aluno do Aristóteles, conquistou o Egito e deu o Egito de presente para um general dele, macedônio, a Macedônia é do lado da Grécia, que se chamava Ptolomeu. O Ptolomeu foi o governante do Egito, casou com uma faraoa, uma irmã do faraó, se tornou faraó, e aí passou a governar o Egito, e nós devemos lembrar que é caucasiano, macedônico, a dinastia de Ptolomeu. E Ptolomeu teve uma treta taraneta chamada Cleópatra, aquela do filme, aquela que todo mundo sabe quem é, que eles pronunciam Cleópatra. A Cleópatra era registrada em afrescos da época pelos próprios egípcios como ruiva de olhos azuis. Então não é como você viu no filme. Não é uma atriz americana morena. Ela era uma ruiva de olhos azuis, que era um dos charmes dela como faraoa. Azul, olho Sim, azul. Azul, como o de Cleópatra. Então isso é encerrado essa questão. Vamos comentar as coisas. Primeiro, faraó significa fara é casa e ó é grande em egípcio. Depois eu vou explicar como que nós descobrimos a tradução do Egito, que eu estou fazendo um vídeo, na verdade, sobre um dos meus heróis, responsável por eu fazer o meu curso, o meu primeiro curso profissionalizante, quando eu era criancinha ainda. Então, faraó, fara, casa, ó, grande, casa grande e senzala. Na verdade, não é o Gilberto Freire, não tinha nascido ainda. Puxa. Então, o faraó, na verdade, seria o cara que mora, aquele que mora na casa grande. Casa grande quer dizer palácio. Então seria o morador do palácio, seria o governante. Essa espada curva esquisita, lógico que é uma cópia de madeira, que você está vendo. Essa é uma khopesh. A khopesh, a lâmina afiada nesse lado, é uma das espadas mais antigas, se não a mais antiga. Há discussões sobre isso, por causa de espadas indianas e mesopotâmicas, da Suméria especificamente, mas há grandes questões sobre isso por causa de tumbas que têm datação em carbono 14, porque dentro dessas tumbas tem mel, mel não apodrece, mel se mantém, as múmias têm DNA, também tem material orgânico, e também punham queijo, tal. Até na cerâmica do barro você tem resíduos de vegetais, é possível você calcular assim, com datação de carbono 14 as idades. Então, uma coisa que nós devemos lembrar, outra coisa é que Roma teve 12 Césares. Esses 12 Césares espalharam o latim pelo mundo. Nós estamos falando uma língua neolatina, que é o português, como o espanhol, francês, romeno, galego, etc., que são o italiano, que são línguas descendentes ramificadas do latim. Então, 12 imperadores, 12 Césares. Faraós têm mais de 600. São várias dinastias de faraós. Nós tivemos basicamente a dinastia Júlio em Roma, a família Júlio, os primos do Júlio, mas é o sobrenome Júlio, que era o Júlio, Caio, Júlio, César. Júlio é o nome da família. E basicamente é isso. Agora, algumas coisas sobre o Egito antes de falar do Champollion. Bom, nós vamos falar Champollion antes, sim. Nós descobrimos coisas sobre o Egito porque quando Napoleão invade o Egito, eles acham uma pedra que está escrito em grego e egípcio. E aí grego demótico e egípcio. Eles arrancam a pedra e levam para a França. Na França, um linguista vai começar a fazer, deixa eu pousar a khopesh, para você não vai esquecer mais que ela pode ser a espada mais antiga, vê que ela é baseada numa foice, e ela era manuseada com uma mão só e com golpes em diagonais. Então ela não é uma espada, embora seja afiada a ponta, ela não é basicamente uma espada perfura, ela é uma espada corte. De corte. É uma espada de lâmina, de corte, é para você arrancar um abraço do cara. Então basicamente a khopesh é uma espécie de foice, né? Não é a foice ou martelo, não tinha ainda no Egito aquela ideologia. Então a khopesh, vamos usar a khopesh aqui. O primeiro filme que eu vi sobre o Egito que me influenciou foi O Egípcio. O ator é o Victor Maturi. Isso aqui é um box de DVD, um DVD duplo, que mostra o filme, O Egípcio, e que é baseado num livro, O Egípcio. O livro trata da história de um médico egípcio, Sinué, e quando nós estivemos no Egito, nós percebemos que tem, em Luxor principalmente, tem muitas lojas com o nome Sinué. Tem até hotéis com o nome Sinué, que é o nome desse médico,
que é a história desse médico. Esse médico se passa num período muito interessante. Vou pegar Kopech de novo, período muito interessante. Câmera close, que é o período do faraó. Esse é um pergaminho egípcio, comprado no Egito, como a dedicatória à deusa Bastis, a deusa que protege a casa. Esse é o faraó Amenófis IV. Foca nele que ele é mais importante. Faraó Amenófis IV. Amenófis IV mudou de nome para Akhenaton. Atom é o deus Sol, o disco solar, e instituiu o primeiro monoteísmo que se tem notícia na história. Aqui tem o Amenófis IV, Akhenaton, já com o nome Akhenaton, fazendo oferendas a deus Sol. Esses são cartuchos com nomes de pessoas. Aqui está a esposa dele, com um vestido muito ousado, que mostra a depilação dela. A esposa dele era Nefertiti, linda, a Nefertiti, uma faraoa muito bonita. Lembra que elas costumam ser irmãs, né? Eles são irmãos, primos, eles são da família real. Elas tinham um costume de casar entre eles. E o filho, você ouviu falar, Nefertiti, Akhenaton, Nefertiti, e o filhinho é muito conhecido, porque o nome dele é Tutankhamon. Ele retoma o culto dos deuses, fica de bem com os sacerdotes, e ele é o Tutankhamon, pronunciado em francês, pronunciado errado, Tutankhamon, que é aquele do túmulo que o pessoal descobriu, que era um negócio absurdo, que é o faraó menino, porque ele morreu criança, ele morreu pré-adolescente ou adolescente. Adolescente. Adolescente, né? Então isso aqui é um pedaço muito interessante da história do Egito, principalmente pelo seguinte: o livro dos mortos do Antigo Egito tem uma série de negações. Você tem que chegar, você é levado até a sala do julgamento com Anubis, aquele que é um chacal, todo mundo gosta, e ele tira o seu coração e coloca numa por isso que o coração é separado nos jarros, nos canopos. Não vamos falar dos canopos aqui. E é pesado com uma pluma. Então você tem que começar a dizer as frases: eu não me associei a homens maus. Eu não fiz ninguém chorar. Eu não traí a minha esposa. Eu não roubei. Eu não... É um monte de negativas. São 46, 48, é um monte de negativas que no livro dos mortos do Antigo Egito você tem que dizer para sua alma ser leve. Na frase que você fez, por exemplo, eu votei em homens maus, você não vai poder dizer a frase, você pula essa frase. Na hora que você pular a frase, a balança é o peso do seu coração, o peso do pecado. Então, não matei ninguém, não levei ninguém às lágrimas, é uma série de negativas. Lembra que Moisés era um príncipe do Egito. Então, Moisés, o príncipe egípcio, ele, quando institui os 10 mandamentos, repara que a maioria são negativos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho. É a mesma estrutura narrativa do livro dos mortos do Antigo Egito. Lembra que no livro de Tobias, que tem o anjo Rafael, que o anjo Rafael ensina o Tobias a preparar a cura para o pai dele que está cego, o Tobi e tal. O livro de Tobias foi retirado por Lutero da Bíblia, então muita gente não sabe o que eu estou falando. Mas é o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, a cura de Deus. Enquanto Miguel, Miquail, quem é como Deus, é o enfrentamento de Lúcifer, lutando contra o demônio, a queda dos anjos e tal. Gabriel é a força de Deus, o arcanjo Gabriel. O arcanjo Rafael é a cura. Lutero tirou da Bíblia, então ninguém sabe do que nós estamos falando aqui. Mas é nesse livro de Tobias que está uma frase que muita gente cita: não faça aos outros o que não queres que te façam. Porque se você olhar em Lucas, Mateus, os evangelhos, está ao contrário, está faça aos outros o que quer que faça a você, o que quer que você tratar. Como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo, não faça, trata os outros como a ti mesmo. Então toda vez que você ouvir alguém citando, principalmente os protestantes, citando, não faça aos outros o que não queres que te façam, eles estão fazendo uma citação que não tem no livro deles, porque é do livro de Tobias. São detalhezinhos bíblicos para a gente ilustrar essas questões de quando você recorta a Bíblia, os problemas que isso desencadeia futuramente, né? Uma coisa interessante sobre o Egito, além do livro do Egito, teve uma onda de filmes... Quer que eu pegue o livro do Egito? Do egípcio? Mas aí não vai... Eu já devia ter lembrado antes, agora vai cortar o vídeo. Vai cortar o vídeo. Eu tô olhando... Ah, tá bom. Tô olhando o vídeo, né? Tá bom. Mas eles sabem que tem o livro do egípcio. Você devia ter pensado antes e posto junto. Eu sabia que você ia falar. Mas eu mostrei o vídeo que era do egípcio. As pessoas estão ouvindo isso. Viu? Planeje seus vídeos. Nunca faça isso. Porque acontece essas coisas. O cameraman começa a discutir, a camerawoman, a Ivanice vai lá, e aí a gente tem que interromper o vídeo. Vai ter 10 minutos a mais que não precisava ter tido. Bom, nas bancas de jornal você comprava essas coisas. O Egípcio, por causa do filme O Egípcio, e por causa daqueles filmes de terror da Múmia.
E aí tem um monte de informações, é bem para criança, né? Bem pouco texto. Eu comprei na época que eu era criancinha. São pedaços do túmulo de Tutankhamon, são ilustrações. A Khopesh. Essa é a Khopesh. Isso é uma Khopesh, mas deve ser de faraó, porque é toda bonitinha, né? Essa é uma Khopesh, são armas e tal. E aí vai. Tem umas piadinhas sobre o culto dos gatos. É uma coisa interessante. Bastis protege a casa. Se eu não me engano... Bastis é a deusa gata. O horóscopo egípcio tem também os deuses. Eu, por exemplo, nasci em Sekhmet. Sekhmet é a leoa. A leoa que protege os filhotes. Não é bem Bastis. Bastis é uma gata. Sekhmet é uma leoa. O pessoal costuma confundir. Então, vem que todas as casas egípcias tinham gatinho. Eles mumificavam gatinhos. Mumificavam crocodilo também. O crocodilo é Sobek. É o deus do Nilo. Tem um templo em Kom-Ombo, lá em cima, perto da represa. Qual é o nome da represa mesmo? Suan. Suan, represa de Suan. Bom, o gato é sagrado, o gato protege a casa. Então você não pode matar gato. E aí, acho que os hititas, eu não sei se é sírios ou hititas, depois você vê no Google. Quando eles vão invadir o Egito, é uma batalha muito famosa. Eles vão invadir uma cidade, que eu acho que é Tebas, a capital Tebas. E eles trazem sacos e sacos de gatos. Porque quando o exército vem chegando... E o pessoal está nas muralhas, quando eles chegam no alcance, tem umas pedrinhas para saber que está no alcance, no chão, os arqueiros jogam as flechas, ou flechas em fogo, ou flechas envenenadas, ou flechas em geral, jogam as flechas, tem uma chuva de flecha. E aí, nas Termópilas, o Dario diz para eu esqueci o nome do rei de Esparta, que eles iam cobrir o céu de flechas, e ele fala, melhor, combateremos a sombra. E Leônidas, né, o rei de Esparta. Bom, aí é o seguinte, os hititas, acho que hititas ou assírios, eles soltam esses sacos de gato. E os gatos vêm correndo, eles começam a bater os escudos nas espadas. Isso até hoje a polícia também faz para assustar manifestantes que queimam pneus, né? Aí sai aquele monte de gato correndo e os egípcios recebem a ordem dos generais para jogar as flechas. Nenhum dispara. Porque se você acertar um gato, a sua casa é amaldiçoada. Sua família é amaldiçoada. Seus filhos vão morrer, você vai ficar se ferrar, sua mulher. É maldição, você não pode matar gato. Então eles não fazem nada e o exército consegue chegar na beira do portão, derrubar o portão e eles conseguem invadir. Por causa de um uso de guerra psicológica, um uso de conhecer o inimigo. Como Sun Tzu diz no livro da guerra chinês, conheça o inimigo, mais do que você puder. Quando eles soltam esses gatos, eles conseguem essa invasão, ninguém joga flecha, desobedecem, eles são chicoteados, apanham, morrem, mas eles não podem jogar as flechas nos gatos. Esse outro é um álbum de figurinha que eu comprei na época e eu não tive coragem de recortar as figurinhas, que era tão bonitinho, então eu guardei o álbum até hoje com as figurinhas. Você vê aquelas coisas que as pessoas são. Aquela criança, que era neurótica. Todos os meus coleguinhas colaram as figurinhas, eu não. Hoje eu descobri que esse álbum vale uma fortuna se você vender, porque ele não foi destruído e montado para os colecionadores do Egito. Então, voltando aqui uma coisa importante sobre o Egito. Esse é o mapa do Egito. São os principais templos. Não, o Egito é grandão mesmo. O Egito é compridão. Tem um rio que chama Nilo. E o Egito é cercado de montanhas dos dois lados. Então, para mim, minha esposa, que é arquiteta, Ivanil Sevaroli, discorda de mim, mas eu acho que lembra a arquitetura dos templos deles. As duas paredes dos lados e o caminho pelo centro. Karnak é bem assim. Sim. Quem que lembra? Os templos, a arquitetura dos templos. E você disse que não tem nada a ver isso. Eu não disse nunca. Sempre disse isso. Bom, aqui é o Nilo. A coisa importante para você ver. Uma coisa importante sobre o Nilo é o seguinte. O Nilo é alto, então a água vem. Aqui embaixo é a represa, é Suan, né? A represa. Que na verdade aí é alto. Essa parte é alta e a água... Até isso é uma montanha? Ah, não, esquece. É o mapa, eles estão vendo. É o mapa, você acha no Google, você acha na internet fácil. Como aqui a parte alta, o Nilo corre na direção do mar. Ele corre para a água. Aqui é Alexandria, que foi criada por Alexandre Magno, que tem o farol de Alexandria, tem as capitais anteriores. Aqui onde é que estão as pirâmides? Aqui é a biblioteca, que nós vamos falar agora. Aqui tem as pirâmides e tal. A água corre para lá, sempre, descendo. E agora, pirâmide é mais para cima. As pirâmides estão aqui na foto, então é por aqui, é nessa altura. Não, é perto do Cairo. Deve ser 1 hora do Cairo, mais ou menos. Bom, então, seguinte, depois tem o Vale de Luxor, tem Karnak é um templo fascinante, mas a coisa que eu queria falar é geográfica. Tem montanha dos dois lados, tem o rio no meio e tem a água escorrendo. Então, se eu puser um barquinho aqui, ele vem pela água. Então se você quiser acelerar, você põe remador, mas você pode vir pela água, a água vai te levar. Agora, e se eu quiser subir, como faz? Meu Deus, como eu vou fazer para subir contra a corrente? E agora? Como você vai fazer? O vento sopra sempre
do Mediterrâneo para dentro do continente africano. O Egito fica na África, continente africano, tá? Então o vento sempre sopra, as pessoas não sabem, só pensam que é na China. O vento sempre sopra para cá. Então se você abrir a vela do seu barco, ela vence a correnteza. Então para você subir o Nilo, você abre a vela. Por isso que o barco era chato também. Por isso que o barco são achatadinhos, não tem calado. Você abriu a vela, ele vai embora. Você... Fechou a vela, ele desce. Então, a navegação pelo Nilo é a coisa mais simples e mais fácil, mais assim. Eles foram abençoados. A quantidade de água é absurda. Tem uma coisa interessante maior também. Sim, é o maior rio em comprimento do mundo. O Amazonas é em largura. Uma coisa que é interessante falar, que eu agora esqueci porque a minha mulher me interrompeu. Era sobre o Egito. Então. Eu vou lá pegar o livro, então aí... enquanto você lembra. Vai buscar o livro, então. Oh, meu Deus, ela foi buscar o livro. Nós estávamos falando do Nilo, do Egito, do comprimento do rio. Ela me interrompeu, cortou meu raciocínio. É por isso que eu trabalho de fazer o vídeo assim. Deus. Ninguém vai querer assistir esse vídeo. Se você sabe o que eu ia falar, escreva embaixo no vídeo. Ajude a gente, por favor. Cameraman voltou, camerawoman voltou. O egípcio. Mika Waltari. O livro, para vocês lerem, vê que o livro é recente, é bem novinho. Sim. Nosso nome do autor. O egípcio. Tá. Pronto, já viram o egípcio, estão satisfeitos, estão felizes? Não tem figura. Voltando para aqui, este é o globo... Sai, não deixa eu faça isso. Esse é o globo da Terra. Este aqui é você. Este é o Brasil, este é você. Mas o globo do espaço não tem em cima e embaixo, então você pode ir girando à vontade. E se você girar até o continente africano, você encontra... Dá um câmera close. Aqui. Egito. O Rio Nilo, que vem desde o meio do da lado. África. Aonde? O Egito é esse aqui, ó. Eu não consigo ler sem óculos. Esse aqui. Este é o Egito. Esse é o Líbano? Esse é o Egito. Eles não tinham inventado. Quem inventou lente foi o chinês, né? Pronto, foi o chinês. E então eles não tinham óculos. é isso aí. Então já entendeu? Vamos voltar. Câmera close. Volte filmando ali o Akhenaton de novo. Para as pessoas pensarem que é bonito. E... Vai ficar na frente do Akhenaton? Não, agora eu vou falar. Agora nós vamos falar. Eu fui fazer o curso de tradutor e intérprete por causa... Oh, meu Deus! Oh, gods! Eu fui fazer o curso de tradutor e intérprete, estudei 5 anos de francês, inglês e espanhol, porque além de ter assistido o filme do egípcio, não ter lido o livro do Egito, minha esposa que leu, e ter visto essas revistinhas do Egito, eu fiquei muito fascinado pelo tradutor, pelo cara que fez a tradução, que é o Jean-François Champollion. La tradução des hiéroglyphes em francês, essa é a pedra de Roseta, aonde ela foi encontrada no Egito. Acharam essa pedra, né? Acharam essa pedra que nós conseguimos trazer lá. Aqui tem uma foto, aqui sou eu no Museu do Cairo, Flávio Calazans, que sou eu, a pedra de Roseta, no tamanho original dela. O Champollion. E o Jean-François Champollion, o Chapolin Colorado. Jean-François Champollion, Museu do Cairo, Egito. Aqui você vê eu, o busto e a pedra de Roseta. E aqui nós conseguimos comprar, no aeroporto, já indo embora, uma miniatura. Você vê que ela é enorme, né? Uma miniatura da pedra. Então, você pode ver em cima, no pedaço que está em egípcio, que tem umas bolinhas. Ó, tem umas bolinhas lá, meu Deus, umas bolinhas. E aí quando você vê, tem depois em grego e em Demócrito a língua. Grego todo mundo sabia falar. Aí eles traduziam os filósofos, né? Grego e o Demócrito, que é uma caligráfico egípcio. Para o povo ler. Porque hiero é sagrado, só os sacerdotes liam o hieroglifo, né? Aí o seguinte, o que eles descobriram? Aqui você encontra, mais ou menos nessa altura aqui, tem uma letra maiúscula e escrito Ptolomeu. Oh meu Deus, está escrito Ptolomeu. E... seguindo mais um pouco, tinha escrito Cleópatra no outro lugar. Aí ele falou, caceta, por que tá Ptolomeu e Cleópatra? Ele descobriu que aquela bolinha em volta era o maiúsculo. Eles protegiam os nomes das pessoas. Então eles escreviam... o nome próprio era dentro dessas... cartuchos. Os nomes próprios estavam nos cartuchos.
Então ele conseguiu traduzir os cartuchos. Com as letras dos cartuchos e comparando com a tradução grega embaixo, ele foi montando a tradução. Então ele fez o primeiro estudo criptográfico de verdade que a gente conhece. E por causa disso começamos a entender o Egito, o que estava escrito, porque as invasões causaram o seguinte: os caras entravam e matavam os sacerdotes. Os sacerdotes e os nobres e os escribas, que não necessariamente são sacerdotes, sabiam ler. Você matou esses caras, ninguém sabia ler. Não o hieroglifo, hierro sagrado. E eu me interessei muito. Que é onde está a história. Que é onde está a história, onde está a medicina, onde está tudo. É. Aqui é o seguinte, saiu essa revista GEL, o pessoal me avisou na época, eu estava no 2º grau. Eu importei na livraria francesa, pedi para a livraria francesa, eles trouxeram, não tinha. É um especial sobre o Egito, a revista GEL. Égypte de Pharaon, é uma revista em francês. O Egito dos Faraós. Egito dos Faraós, uma revista em francês. E ela tem aulas, aprenda a ler os hieroglifos. Eles têm uma aula de hieroglifo. Ai, tá brincando. Sim, tem uma aula de hieroglifos. Uhum. E essa aula, o que é legal, é como eles apresentam. Porque ela parece o pôster da revista Playboy. Você tem aqui o mapa. O Nilo de novo. O Nilo de novo, para você ver o Nilo. Todo dobrado, é caro fazer essa dobragem, né? Tem o Nilo, todos os templos, todas as partes, não dá para mostrar direito, mas você já entendeu. Você acha isso tudo no Google. E se você olhar embaixo, tem as traduções de cada templo na parte de trás. Cada templo onde eles estiveram tem as traduções, como foram feitas as traduções, uma vez que o Champollion deu a chave, como foram sendo feitas essas traduções. De cada cartucho. De cada cartucho, de cada texto, aqui as palavras, como eram feitas. Então, graças a esse aqui me ajudou bastante a entender melhor o Egito. Eu era moleque nessa época. E quando a gente foi, eu e a minha esposa fomos para lá, nós fomos... Não, é uma coisa interessante. O egípcio, ele escreve... Lembra, o hebraico escreve da esquerda para a direita. O árabe escreve da esquerda para a direita. O fenício escreve da direita para a esquerda. E esse alfabeto fenício vai para os gregos, para os romanos e para nós. Então a gente escreve da direita para a esquerda. E o egípcio... E eu misturei tudo, né? Enrolou tudo. Da esquerda para a direita. Nós escrevemos... É que eu sou ambidestro, então isso dificulta muito em algumas coisas. Ai, meu Deus. Então é o seguinte... Sua barba tá linda, falando isso. Foi minha esposa que fez a minha barba. Ela preparou minha barbicha para eu parecer um morador da Casa Grande, um faraó. Então, o hebraico escreve da esquerda para a direita, o árabe escreve da esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. É que eu tô fazendo tudo para interditá-lo, mas... E o fenício escreve da direita para a esquerda, como nós escrevemos, como o romano escrevia, como o grego escrevia. O que acontece quando termina uma linha egípcia, na parede ou no papiro, eles não voltam para começar de novo, eles descem e continuam a linha de baixo. Só que aí eles escreviam dos dois jeitos. Eles escrevem da direita, da esquerda para a direita, e depois da direita para a esquerda, e vai fazendo assim. Zigue-zague. As linhas fazem um zigue-zague. Como é que você sabe para que lado está a linha? Lembra que tem um falcãozinho? Vamos mostrar aqui. Isso aqui é um desenho meu sobre as partes do corpo, da alma. As 10 partes do ser humano. Você tem o corpo, a forma astral, a forma espiritual, a aura ou radiação, o campo em volta, os instintos que levam você a executar mecanicamente as coisas, o coração, que é a vontade. Essa coração como vontade também está no grego, também está no romano, também está no cristianismo, por isso tem aquelas imagens de Jesus com o coração aparecendo. O Kai é o ego humano, que é um livro com 2 braços abertos, o ego, que quer tudo para ele, trazer tudo para ele. As 4 formas do Bai, o espírito, as formas do espírito, é muito complicado. Shu, a iluminação, o iluminado, e Hamenek, a alma não nascida. Isso tudo é da teologia egípcia. Você vê, você fala alma e espírito. Para simplificar, você fala alma. Mas tem alma e espírito como separação. Você fala alma e espírito. Aristóteles, no De Anima, ele fala de uma alma vegetal, animal e humana, de 3 almas. O corpo teria 3 formas de anima. Anima é animar. Animação. O que anima o corpo. O que te anima, o que te dá ânimo. O que te dá move. Os egípcios têm esses todos, são as 10 partes. Então, esse é um desenho meu. Você está vendo aqui que tem uma íbis, um passarinho. Esse passarinho, ele pode, se está virado para cá, ele tem que ser lido da direita para a esquerda. Direção do bico. Na direção do bico, para que lado ele está virado. Se o passarinho tiver virado para cá, invertido, aí você lê de lá para cá. Então você procura as figurinhas, passarinho, leão, esses bichinhos, do lado que eles estiverem apontando é o lado da linha.
Então isso são regras de leitura do Egito. Quando você for ler os templos, você precisa saber isso de cor, não se esqueça. É que isso é uma característica da figura egípcia, né? Sim, que porque são figurinhas. É perfil. São Tudo pessoas sempre de perfil que É. facilita isso. Lembra que as figuras estão sempre assim, né? São sempre de... O corpo é de frente, mas o O rosto, rosto de a perfil cara e o corpo é... de frente. Então ele está apontando para o lado. Se o faraó está apontando para cá, ou a figura humana está apontando para cá, você tem que ler nessa direção. Se ele estiver fazendo assim, com o ombro igual, você vai ter que ler nessa direção. Exatamente. Aqui o marcador de livro com as palavras principais, também é um papiro. É um papiro. E esse livrinho nós compramos na biblioteca de Alexandria, em espanhol, forma fácil de ler e escrever o hieroglifo. E aqui, até eu acho que é recibo do livro. Não, tem uma listinha também de um cartão postal com uma listinha fonética, para você aprender a pronunciar. Não é um cartão postal. É um cartãozinho É uma que... estampinha. É uma estampinha. E aí tem aqui as regras de leitura, a gramática. Aqui, como, Nefertiti, os cartuchos, depois o vocabulário com a pronúncia. Tem a tradução para espanhol, no caso, e a pronúncia. Então, isso aqui é um ótimo ajudante, auxiliar, para a sua leitura do egípcio. Quando você for ler por você mesmo, tem o índice explicando a gramática, o vocabulário e o alfabeto. Uma das coisas que você descobre no Egito, isso tudo nós compramos, visite sempre a Biblioteca de Alexandria. Os ingressos são baratos, o prédio é muito bonito, e você pode, na sua lojinha, comprar, ganhando gratuitamente uma bela sacolinha sacola colorida que imita o desenho de lado de fora da nova biblioteca, porque ela foi queimada muitas vezes. Que bom. E aqui está escrito que biblioteca. Que bíblica, falam isso, vamos cortar o vídeo. Tiram o vídeo do ar. Feia. Aqui, Biblioteca de Alexandria. E esse aqui, você vê a Biblioteca de Alexandria. Parece um abacaxi. E aqui há ingresso da Biblioteca de Alexandria, escrito em árabe, e na cor verde, que é a cor do Islã. Esse é o ingresso que você entrega para entrar. Devolve depois, tem o número de visitante e tudo. Então é isso daí. Uma coisa importante. O cachorro vai pisar em cima. O cachorro está comendo. O mapa que eu joguei primeiro, ela já roeu. Uma coisa interessante que acho que foram encontrados aqui estou eu nós descemos de camelo, eu estou no Sudão, né? Não, a foto não é necessária, essa é besteira. Então estamos no Sudão e o seguinte, uma coisa que foi encontrada sobre a medicina deles. Eles tinham aquela coisa de mumificar, porque é da religião deles. Eles achavam que a alma voltava para o próprio corpo. Que haveria um juízo final e que as almas voltariam para os seus corpos. Lembra alguma coisa da Bíblia? Pois é, tem São João, Apocalipse. Então o que acontece eles preservavam o corpo. Então eles faziam os canopos, que eu não quis trazer, porque vai complicar muito falar de mumificação, de como era feito. Ajuda eles estarem na areia, ser frio, ter um lugar quente e gelado à noite. Uma coisa, o símbolo do Islã é a estrelinha, como a lua, meia lua, porque é o seguinte, de dia faz 50 graus. E ninguém anda nem o camelo, ninguém anda de dia, por causa do calor. O camelo é todo peludão, você reparou que ele é peludão? Ele fica escondido nos oásis, fica dormindo na sombra de dia, e à noite ele anda, porque de dia faz 50 graus, e à noite faz 3 graus. É deserto. O clima do deserto é assim, é de extremos. Então as pessoas andavam à noite. Então todo berbere, todo beduíno, todo cara que andava numa caravana, seja judeu, seja sírio, seja hitita, seja egípcio, seja deserto, o que for, quem andou em deserto se guiou por estrela e andou à noite. Por isso que o símbolo do Islã é a lua com a estrela. Todos eram astrólogos. Todos eram astrônomos, no mínimo, de saber as constelações e as posições. Porque a astrologia era vital, né? Você navegava o deserto. Sim, por isso que falam que o camelo... O mar e o deserto. Sim, o camelo é o navio do deserto. A primeira vez que eu subi uma vez no camelo, nunca mais subirei. Eu recomendo que você não faça isso. Quando você sobe no camelo, a primeira coisa, o camelo dá... Ele está deitado, ele foi deitado para você subir. Você subiu, aí você fala, se segura. Aí você se agarra, hold it. Aí você hold it, na celinha lá, e aí o bicho levanta a parte de trás. Quando ele levanta a parte de trás, é com a delicadeza de um coice de mula. Ele te joga para frente em 1 segundo, com uma força absurda. Ele é bem maior do que a gente. Ele é bem maior que um cavalo. Então, ele te joga para frente. A dor nas costas, você tem que retesar o corpo inteiro para não sair voando. Você agarra ele com as pernas, você segura no troço e o teu corpo inteiro dói. Por causa do tranco, do tamanho do tranco que ele dá. Os caras têm muito preparo físico para fazer aquilo. Aí vem a parte mais legal, ele levanta a parte da frente. Quando ele levanta a parte da frente é o dobro do impacto. Porque ele está se equilibrando. Ele te joga para trás. Aí toda a tua musculatura das costas, da frente das coxas vai doer muito mais. Vai para a nuca. Vai para até a nuca, dói. Quando ele começa a andar, ele faz esse movimento. Você faz isso na cela.
Bom, 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 bom. Não tem como, não adianta retesar. Ele vai te jogar. Você vê os caras os beduínos deitados que eles ficam fazendo corpo mole, assim, vai dançando? Tem que deixar o corpo mole e o bicho faz você dançar, porque ele te joga para todos os lados. No começo eu tentei retesar. Você fica 3 dias se arrependendo. Não é cavalo. Não é um cavalo. Não é um cavalo, não é um jegue. É um negócio assim, é brutal. É brutal. Como a religião dos egípcios tinha negócio desse mumificar para as pessoas voltarem e tal, aquela coisa, e uma religião extremamente complexa, que nem os gregos têm várias gerações de deuses, eles também têm várias gerações de deuses, eles têm uma medicina extremamente avançada. Então, por exemplo, anticoncepcional, eles tinham muito crocodilo. O Sobek, o deus crocodilo. O Nilo é cheio de crocodilo. Crocodilo é um jacaré grandão, encoraçado. Eles até mumificavam esses bichos. No tempo de Conhombo tem um monte, tem até um de 11 metros mumificado, que eu nem sabia que chegava em 11 metros um crocodilo. É coisa assim absurda. Eles crescem muito durante as décadas. Tem até uma fêmea que morreu, ela foi mumificada com os ovos. Eu recomendo que vão a Conhombo para ver, porque vale a pena. Tem uma parte subterrânea que é muito bonito e você não imagina o tamanho que um crocodilo chega. Eu nunca vi em nenhum museu, em nenhum lugar, um troço daquele tamanho. Então, é porque eles alimentavam a vida inteira, era sagrado. E eles vivem muito tempo. E vão crescendo, eles não param de crescer. Aí é o seguinte, você pega fezes de crocodilo, o templo de Sobek, eles todos são médicos, todos os sacerdotes são médicos. Eles pegavam as fezes, misturavam com ervas e com mel. Por que mel? Mel é antisséptico. Mel é usado por grego romano, desde o Egito, o Egito ensinou isso. Você usa o mel para ferida, ele não infecciona. E o mel também não estraga, ele cristaliza, mas não estraga. É a própolis. Tem a própolis também, que é antibiótico, que está presente no mel. Então, é o seguinte, a mulher faz eles dão para as mulheres que não querem engravidar, não é abortivo. Elas dão as cápsulas de fezes de crocodilo misturado com um monte de ervas, inclusive aromáticas, e mel. Ela introduz na vagina 1 hora antes do coito. Coito é uma relação sexual, quando um homem penetra uma mulher com seu membro viril. Então o que acontece? Ele ejaculando, essa mistura de fezes, ervas e mel, ela não vai ter infecção por causa do mel. Cria uma acidez que é espermicida. O esperma entra e morre em contato com essa acidez. É um anticoncepcional de 6, 7 mil anos de idade. Um anticoncepcional feito simplesmente. Aí é o seguinte, a moça trepou e ela quer saber se ela temos grávida. Então ela vai fazer um teste de gravidez, compra na farmácia e faz xixi num trocinho, certo? Você já ouviu falar disso, né? O farmacêutico já deve ter dito disso pra você. É o seguinte, como é que a egípcia fazia? Ela pegava umas sementinhas de cevada e punha em 2, 3 vasinhos. Elas pegavam uma sementinha de trigo e punham em 2, 3 vasinhos. E quando ela acordava de manhã, ela fazia uma gotinha de xixi em cada um. E fazia isso uns 2, 3, 4 dias. Se a cevada brotar por causa da acidez da urina, é menino. Ela está grávida e é um menino. Se o trigo brotar uns 2, 3 dias depois, e a cevada não, é menina. Ela está grávida de uma menina, pela acidez. As ervas reagem, essas sementes reagem à acidez e o hormônio masculino e feminino. E se as duas nascerem? Gêmeos. São gêmeos. São gêmeos. Se as duas nascerem, se as duas brotarem, ela está grávida de gêmeos. São 2 óvulos que ela colocou e são 2 sexos. 2 espermatozoides entraram, são 2 sexos, são gêmeos. Lembra que Osíris e Ísis eram gêmeos e Sete e... esqueci a mulher do Sete. Também eram gêmeos dos deuses egípcios. Ou seja, eles tinham um sistema... e se não brotar nenhuma, só a menstruação dela atrasou, ela não está grávida. Depois de 2, 3 dias fazendo essa experiência. Então é o seguinte, eles tinham um teste de gravidez que dava o sexo com uma certeza absoluta, químico, há 5, 6, 7 mil anos atrás. Então é para você ver o tamanho dessa civilização, as coisas que esses caras tinham, as coisas que esses caras desenvolveram nesse tempo todo. Então, uma outra coisa que eu colocava... Bom, primeiro é a seguinte... E a filosofia? Esses caras não filosofavam, né? Não tinham lógica, não tinham filosofia. Lembra que no Timeu de Platão, um dos rapazes que está falando, ele fala do avô dele que visitou o Egito, e o avô falou de Atlântida, o avô falou que houve cataclismas e que os gregos eram muito jovens. E que quando o cataclismo era tremor de terra, morria o pessoal que estava nas montanhas. E quando o cataclismo era de água, os dilúvios, que eram periódicos cataclismas, morria quem estava perto do mar, quem estava perto dos rios. Então ele dizia que as civilizações tinham, como a egípcia, tinha que ter gente na montanha e gente no rio para sobreviver, para que ela pudesse se perpetuar. Então por isso eles tinham sacerdotes em montanhas e sacerdotes em mar.
E que outros povos não faziam isso, os gregos eram um deles. Ele disse, vocês são jovens, vocês não têm memória, vocês não têm história. Nós temos mais de 600 faraós. São dinastias de séculos, de séculos, de séculos. Uma dinastia foi Núbia. Núbios são os negão com olho azul. Então teve uma dinastia assim de faraós núbios. E o pessoal, que Núbia é o Sudão, é embaixo. E o pessoal que também adora o crocodilo lá, porque lá tem muito crocodilo, que é mais África, né? Então tem toda essa coisa em volta do crocodilo. A filosofia nasceu na Grécia, com os sofistas, mas eles iam estudar no Egito. A filosofia começa com Ptahotep, no Egito. Há 3.000 anos, ele deixou numa tumba, na tumba dele, ele deixou uma cópia de um livro que ele escreveu para o filho. Ele era um vizir, ele era um conselheiro do faraó. Esse Ptahotep, as máximas de Ptahotep, são frases curtas, aforismos, ou brocados, ou frases curtinhas, mesmo slogans, brocados, provérbios. Essas frases curtas sobreviveram até hoje, tem várias cópias dela que foram encontradas e traduzidas graças a Champollion. E é um livro de filosofia, dividido em ética, lógica, política, filosofia da natureza, física. Quer dizer, eles já tinham, não com a nomenclatura e a divisão, que nem é do Aristóteles, é posterior. O pessoal que juntou os livros dele e editou, que juntou como metafísica, como Organon, não, que é um fechado, de Anima é um fechado, mas basicamente o conjunto da obra, principalmente textos soltos, que eram gerais, foram todos juntos no final com o nome de, o último livro era Física, Filosofia da Natureza, Física. Veio depois dele o Metafísica, depois da Física, que na verdade eram textos que eles não sabiam que nome dá, né? E, para encerrando o vídeo, a última coisa, aquela coisa que eu esqueci, ficou esquecida, não será nunca dita, e você jamais saberá no corte do vídeo. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Este é o templo das rainhas, das esposas do faraó, perto de Karnak. Karnak é um templo enorme não precisa, mostra o templo. Karnak era um templo enorme, esse não é Karnak, esse é Luxor. O Karnak era um templo enorme e o altar de Karnak era um meteoro, onde eles matavam os animais, sacrificavam animais para os deuses. Eles não sacrificavam seres humanos. Lembrei o que eu ia falar do Egito, vou poder falar do Nilo. Então aqui é cheia do Nilo. Aqui é o templo, vê que tem umas estátuas na frente, são as esposas do faraó. Tá vendo? Tem um vinco aqui nesse coisa, aqui na pedra, tem vários, tem um vinco aqui. Se você olhar, essa estátua está ampliada aqui e no vinco uma pessoa sentada, que Samoá, sou eu. Pequenininha. Sim, veja o tamanho, olha o templo, veja o templo em cima, o templo, desce para a estátua e desce para eu. Olha eu lá, e aí mostra eu aqui do lado, sentadinho. Se você olhar, isso é uma estatuazinha, isso aqui sou eu sentado. E depois mostra do lado a ampliação para terem certeza, sou eu, olha bem. E aí quando a gente volta para o tamanho do templo de Luxor, é a hora que é importante lembrar que esse templo é pequeno. É um templo pequeno. É um templo pequeno. É das esposas. Isso cabe 10 vezes em Karnak. O que é isso aqui? É o anticoncepcional. A cevada é da menino e o trigo é um texto meu falando do templo de Konombo e falando dessas coisas. São gêmeos não univitelinos. Não precisa disso. Não precisa esteiro, não é figura. Você já falou. Voltando para o Nilo, é o seguinte, você tem o rio Nilo. O Nilo tem um período de cheia do Nilo. Quando ele dá a cheia, são as chuvas na África. Chove muito na África no verão e vem a água para o Nilo. E ele enche. E o Nilo é um país achatadinho. É uma planície. Não é um país, é uma planície. É uma planície. Aquilo é uma planície gigantesca. E aí, tanto que as duas serpentes do faraó são Alto e Baixo Egito, né? Que foi unificado, não lembro agora por quem, né? O primeiro faraó deles teria sido o Escorpião King, o rei escorpião, que tem até filme sobre ele com o The Rock. Bom, na cheia do Nilo, a água sobe e cobre praticamente a planície inteira. Então os caras têm que ter as casinhas separadas, altas, para poder continuar vivendo. Durante 4 meses do ano, o Nilo incha. Cobre tudo, aquilo vira um pântano. Quando o Nilo volta, ele deixa humus, ele deixa matéria orgânica. Aquela areia de deserto vira fértil. E aí eles conseguem plantar, mas eles plantam absurdamente. Porque você tem um negócio enorme de espaço fértil que só vai durar um período.
Então é tudo em função desses ciclos, não são desse ciclo de cheia do Nilo. plantações perenes. Se não são plantações continuadas, é uma safra por ano. Tanto que tem aquela José do Egito, na Bíblia os caras vendem, os judeus vendem o irmão José para o Egito, ele vai trabalhar lá, tal, como escravo, e aí parece que a esposa do vizir, sim, eu vou contar o sonho, parece que a esposa do vizir lá quer mexer com ele não quer, e aí dizem que ele roubou, ele vai para a prisão, na prisão vem um profeta lá do faraó que não conseguiu, um astrólogo, sei lá, não interpretou um sonho. E aí ele conta o sonho, o faraó sonhou que vinham 7 vacas gordas, pastando naquela monte de grama do Egito, lá depois do Nilo ter voltado, da vazante do Nilo, e que aí saem de dentro do Nilo 7 vacas magras, esqueléticas, e elas são canibais, elas devoram as 7 vacas gordas. E aí elas também morrem, porque elas devoram elas, não tem o que comer, e elas morrem. Então o cara fala, o diabo quer dizer isso? E aí o José do Egito fala pro cara, e o cara depois leva pro faraó, são 7 anos de fartura, que vão ser seguidos de 7 anos com a cheia do Nilo não completa. Sim. Parcial. Então junte cereais, junte o que você puder, para que armazene, salgue, faça qualquer negócio com carne salgada, para segurar os outros 7. Nesse 7 de fartura. E aí o faraó acredita nele, faz, a coisa funciona e ele vira vizir. Ele que era um escravo judeu ainda, ele vira o vizir. Depois os irmãos dele vão para o Egito pedir ajuda durante os 7 anos de pobreza, que o mundo inteiro estava tendo uma seca e tal. Então, o que acontece? O pessoal fala, os egípcios usavam os judeus como escravos, usavam os hititas, os assírios, núbios, tudo como escravo para fazer as obras deles. Não. Esses escravos trabalhavam em casas. Esses caras trabalhavam em outras coisas. Uma pirâmide é um túmulo de um faraó, é sagrado. O chão ali é sagrado. O templo de Karnak é sagrado, o templo de Luxor é sagrado. As pessoas se voluntariavam para trabalhar para o faraó. Por quê? Você tem 4 meses que você fica esperando o rio descer. Está tudo inundado. Aí o que você faz? Vem os navios com as velas, as pessoas entram nesses navios, vem frota inteira. Eles entram nesses navios e vão para um lugar onde está sendo construído um templo. E as pessoas dedicam o seu trabalho aos deuses. O faraó também é um deus, ele é um deus vivo. Eles dedicam o seu trabalho aos deuses e assim são construídas as pirâmides. Se um escravo quebrar uma pedra para eles, ela não pode ser usada. Porque é trabalho escravo, ele não é devoto, ele não é crente, ele não faz parte do Egito. Então só os egípcios podiam trabalhar nessas obras. Então a Hollywood mente muito para você. Nós estamos vendo até filmes com Cleópatra negra, ela era ruiva. Nós estamos vendo um monte de distorções. Bom, a gente sempre aprendeu as caravanas no deserto de dia. Sim, a gente todos. Porque Hollywood não filma à noite. Sim, é difícil, tem que ter lentes especiais, é complicado filmar. Tem até uma lente que é a Noite Americana, que é até um filme do Godard que fala disso, que é uma lente para você fingir que está filmando de noite, que ela escurece. Porque é difícil filmar à noite, é escuro. Então a gente aprendeu errado. E ensinaram errado, e a Hollywood te mostrou tudo errado. É tudo errado mesmo. Eu peguei aqui o anel porque nós vamos fazer depois um vídeo sobre o anel Luxor. O anel Luxor. Esse aqui, ó. Esse aqui, Opa, esse é o anel Luxor. É. Nós vamos fazer um vídeo só sobre esse anel Luxor, ele é muito grande para falar neste vídeo. E o anel Luxor foi encontrado no dedo de uma múmia de um sacerdote Juá ou Ruá. Esse Juá ou Yuá, esse sacerdote estava enterrado com a esposa e ele tinha no dedo esse anel e tem a ver com Tutankhamon. Com a descoberta do túmulo do Tutankhamon, isso é um teaser para o próximo vídeo. Então, acho que basicamente era isso que a gente tinha que falar para o Egito, sobre o Egito. Tinha muito mais coisa, mas não dá. O importante era falar da cheia do Nilo. Eu lembrei de falar, que eu ia falar aquela hora, onde o camerawoman me interrompeu, mas graças a Deus, Jesus nos ajudou, porque nós estamos usando o anel de São Bento no dedo de Mercúrio, que inspira o bem, inspira a minha comunicação. Eu sou o mal, do Deus Hermes. Você é mulher, tá na Bíblia. Eva, Dalila, Pandora nos gregos, tem um monte delas. Então aqui você tem isso é brinquedo, é brincadeira. Aí os dedos são os planetas. Esse é o anel do planeta Mercúrio, que é o Hermes, e o anel de São Bento é um exorcismo. Então você aprendi isso com um professor chamado Olavo de Carvalho. Você usando o anel de São Bento no dedo mínimo, você está amplificando sua capacidade de comunicação e de memória, por isso eu lembrei da cheia do Nilo, mesmo tendo esquecido, e ele faz com que seja abençoado o que eu estou falando, pelo anel de São Bento.
O Espírito Santo está entre nós, ajudando a lembrar de José do Egito e outras coisas que eu não ia falar no vídeo, mas foram inspiradas, porque eu me ofereço como um instrumento do Espírito Santo nesses vídeos. Isso aqui é um apostolado, embora não possa aparecer claramente. Quanto mais ele aparecer, mais chato vai ser para você. Mas nós estamos falando do primeiro monoteísmo, e os grandes monoteísmos são o judeu, o cristão e o islâmico. Então esse é o primeiro, o anterior. Na verdade é o quarto monoteísmo que esse planeta teve. E é isso. Então, o egípcio e a Khopesh. Essa é uma cópia de madeira, né? Para você se lembrar do Egito. Eu sou Flávio Calazans. Assista de novo o vídeo que você vai entender melhor.